Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 272 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui no Jovens da Verdade com mais um aquário de ideias no apoio do Expresso Ação. Esse é todo o meu sobrenome, tá? E estamos aqui para falar sobre Ministério Sustentável. Mas antes eu apresento o Júnior. O Júnior está aqui com a gente, Júnior do Expresso Ação, parceiraço no aquário de ideias, no Irmãos.com. E a gente está aqui de novo, né, Júnior? De novo, mais um ano fazendo podcast, gravando com gente especial, gente importante, gente reconhecida, assim como o nosso convidado. Ô Júnior, deixa eu te falar uma coisa. Você tá se ouvindo pra caramba, ninguém tá te ouvindo. Certo. Ele tá falando? É muito louco. Você, aí você assim, ó. Não, aqui ele vai dublar, depois ele vai pôr a legenda. Desculpe, ouvintes, é um fora que o Júnior deu aqui. É que eu tô com o fone a primeira vez. Até o final, a primeira vez que eu tô com o fone aqui. Depois desse começo diferente, a gente tá aqui terceira vez com o Aquário de Ideias no encontro. Jovem da Verdade, é. Encontro de pastores líderes e jovens. E a gente tá aqui com o Jaziel, nosso convidado. Nosso convidado mais uma vez. Eu não fui convidado, eu fui obrigado a vir. Foi obrigado por quem? No contrato, Jaziel. Faz parte do contrato da parceria com o JV. Brincadeira, gente, brincadeira. Bem-vindo de novo ao podcast. Obrigado, Paulinho. Terceira vez aqui com a gente. Júnior, é uma alegria imensa. Eu tô aqui também ao lado do meu amigo do peito, o Marcelo Gualberto. Aplausos. Pô, cara, o mito, a lenda. Eu aqui, você aí, né? Nós dois ligadinhos no amor de Jesus. Que coisa. Terceira vez do Marcelo também no podcast. Aquário de ideias. É isso aí, galera. Prazeraço, hein, Paulinho? Valeu, gente Marcelo. boa, hein? E hoje a gente tem aqui também dois peixes nesse aquário de ideias. Já passaram muito por aqui. Estão de volta hoje. Inclusive, caras, vocês estavam no grande e marcante programa número 85 com Paulo Júnior, no mais ouvido. A gente tem aqui MV do JV. É isso aí, mais uma vez aqui junto com o pessoal do Irmãos.com. Quero agradecer a presença e primeira vez aqui no Aquário de Ideias, aqui no JV. E é mesmo. tendo a oportunidade de gravar também com um grande amigo meu, Marcos Botelho. Isso aí é nós, o cara que mais participou. Eu acho que eu acho que participei umas 10 vezes do podcast. É verdade. Quero dizer que é assim mesmo, cara. Quando o JV na estrada participa, Só o Ibope vai lá em cima. Não, é verdade. Haja visto, né? Haja vista que esse programa mais ouvido é o com o Paulo Júnior, que inclusive vai ser entrevistado aqui E o novamente. Paulinho fez assim, 20 minutos antes, falou: Marcos, ajuda a gente aqui. Aí a gente entrou Você lá lembra e onde a gente gravou? Lembro, lógico. Lembro. No Missão Museu na da Bíblia. Íntegra, com 5 participantes. É, isso mesmo. Como assim? Era no Semesp, na verdade. Era no Semesp, é. E a gente tá aqui, como eu disse, o tema do evento é Ministério Sustentável. E a gente vai falar com pessoas aqui que já passaram pela fase de descobrir que o ministério precisava ser sustentável. Exatamente. Chegou algum momento no ministério de vocês que vocês descobriram que ele era maior do que vocês e precisavam de mais pessoas envolvidas para que quando chegasse o momento de vocês não poderem gastar mais tanta energia própria para o crescimento e desenvolvimento do ministério, vocês teriam outras pessoas ao lado. Exatamente, exatamente. Então, temos aqui representando os Jovens da Verdade com o Jaziel e o MV e o Marcos também, mas cada um com outros ministérios dentro dos Jovens da Verdade, e o Marcelo Gualberto da Mocidade para Cristo, que não é Meninas para casar. Nem muambas para comprar. Quem que tá há mais tempo no ministério entre Marcelo e Jaziel? Jaziel Botelho, eu estou há 43 anos. 43? É, eu tô com mais. 68. Ô, louco, é um pouquinho mais, né? Não, é sua idade, é a sua idade, Não, tá 68 é que eu comecei. Você tá com 48, então. Como assim, 68 que você 48. começou? 1968 a Ah, gente bom. começou Mas a Jovens idade dele é da 68 Verdade. O senhor também? tá quase jubilando, né, Jaziel? Quase jubilando no ministério. 67. 47 anos.
47 anos de ministério. O Tá. que você quer saber, Paulinho? Não, então eu quero saber, nessa caminhada de vocês, quando é que vocês sentiram que não dava pra fazer sozinho? O ministério era uma coisa maior do que vocês, como pessoas. Logo no início, né, eu descobri que, muito novo ainda, eu fui colocado numa posição de muita importância na MPC e eu me senti completamente, assim, incompetente pro negócio. Que eu assumi a direção da MPC em 1982, eu tinha 27 anos. Então, foi muito difícil. Há 33 anos atrás. 33 anos atrás. Eu assumi a direção, mas antes já trabalhava, né? Aí quando eu dei por mim, que eu sentei naquela cadeira e falei, caramba, como é que vai ser isso, né? Então eu vi que eu dependia exclusivamente de Deus e precisava ter uma equipe, né? Ter uma equipe que pudesse trabalhar. E graças a Deus, a gente tem uma equipe espetacular hoje, né? Graças a Deus. Então, minha experiência foi diferente do Marcelo, porque o Marcelo conheceu a MPC, se apaixonou e depois, num certo momento, continuou e assumiu a liderança. Eu comecei na Palavra da Vida. Até eu brinco que os Jovens da Verdade é o cruzamento de MPC com Palavra da Vida. Por quê? Porque... Só podia dar nisso, né, tio? Porque quando eu conheci o Josafá trabalhava com o MPC. Trabalhava com o Paulo Overholt. Isso. Né? E eu trabalhava na Palavra da Vida com o Ari Bolbeck e o Harold Heimer. Só para o pessoal saber, às vezes eu descubro que tem gente que não conhece esses termos, Que termos? essas palavras. Por exemplo, Essas a Palavra siglas. da Vida. Né? A Palavra da Vida é uma missão como MPC, Mocidade para Cristo. Sim, sim. E é um E seminário eu trabalhei de bíblico, né? 65 até 70 na Palavra da Vida. Em 68, nós começamos do zero os Jovens da Verdade. E daí você perguntou Quando é que Então, nós já começamos com uma equipe. Deus usou a amizade minha e do Josafá, e nós conversamos da possibilidade de começar um trabalho, e nós já, no outro dia, a gente já convidou vários jovens, moças e rapazes, para participar da primeira equipe dos Jovens da Verdade, isso em 1968. Então, desde o começo, eu vi que não dava para trabalhar sozinho. A proposta desse evento, quando a gente sentou para entender, a gente quis pegar esse viés da crise hídrica, né? Quando chegou aqui no Sudeste, começou-se a chamar de crise hídrica por causa da escassez dos recursos da água, principalmente. E a gente entendeu que isso fazia o link com o Ministério. Então, durante esses 40 e poucos anos que vocês têm de ministério, vocês passaram por algum momento de escassez? Escassez de recursos, escassez de pessoas, escassez de ideias, escassez de inspiração, enfim. Um momento de escassez, se a gente pudesse levar como exemplo isso que a gente está vivendo aqui no Sudeste. Década de 80 para mim foi muito ruim. Década de 80 não foi uma década legal. Na minha vida pessoal, no ministério, foi uma época de muita escassez. Porque não sei se o Jaziel vai concordar, mas pelo menos lá por Belo Horizonte, especialmente a questão, por exemplo, de acampamentos. Década de 70 nós tivemos o nosso auge. Na década de 80, muitas igrejas começaram a comprar propriedades e o Ministério de Acampamento deu uma caída violenta. E só foi se recuperar, assim, a gente continuou fazendo, mas tivemos que diminuir semanas de acampamento, nós tínhamos uma forte temporada de verão, uma forte de inverno, ficamos só com o verão, porque também as férias escolares por lá diminuíram, e foi um tempo de vacas muito, muito, muito magras, a década de 80. Agora, a década de 90, talvez porque coincidiu com o início do movimento gospel, e o movimento gospel começou mesmo em meados de 80, né? E num primeiro momento ele nos ajudou, assim. Mas depois, foi empolgante. Foi, depois é que deu no que deu, né? Mas foi legal no início, assim, deu uma certa motivação. Mas foi um momento, assim, eu chamo a década de 80, foi um vale muito profundo, assim, na minha vida pessoal, no ministério. E você chegou a pensar em desistir no meio dessa fase turbulenta? Ah, cara, já teve vezes que eu confesso que eu tive desânimo, sabe? Mas, assim, graças a Deus, eu sempre tentei olhar pra frente e... Teve uma vez que eu ouvi você falando, você falou assim, antigamente eu pensava em desistir uma vez por ano e agora eu penso em desistir toda semana. Toda semana. Com a idade, veio a questão da crise da meia-idade, que o Jaziel também passou, porque também a gente tem que juntar tudo isso com o momento da igreja evangélica. A igreja evangélica mudou muito. E isso, para uma missão, não sei se o Jaziel sentiu isso, chamada interdenominacional, isso foi ruim. Porque interder é de todas, né?
Aí nós tivemos que até repensar de ser indenominacional em vez de interdenominacional. O pior do que esse termo é o para-eclesiástico, que nós fomos taxados. Ou pró, né? Não, mas não tinha isso. Era para-eclesiástico, quer dizer, do lado da fora, igreja, né? fora da igreja. Correndo por fora, né? Correndo por fora, exatamente. E até me lembro, como é que chamava o diretor lá da Palavra da Vida do acampamento, Valdemar? Valdemar Fomin. Valdemar Fomin me contou uma vez que uma pessoa chegou para ele e falou: essa palavra da vida para eclesiástico, um pastor. E aí ele falou: para eclesiástico é você, rapaz, que é pastor e trabalha na Volks. Você trabalha na Volkswagen e é pastor. A Volks tem nada de igreja, aqui tudo é igreja. A palavra da vida é igreja, velho. Igreja, no sentido amplo, né? Corpo de Cristo. Nós não somos para-eclesiásticos, nunca fomos. Nós somos corpo de Cristo, velho, né? Num certo sentido, todo mundo é para-eclesiástico a partir do momento que tem um CNPJ. Porque a igreja mesmo não tem CNPJ, né? Mas esse é um assunto bom pra gente conversar pra frente aí. Em algum momento desses anos todos, né, que a gente tá falando de escassez, por acaso você percebeu na igreja cristã evangélica, né, na igreja evangélica brasileira, quer dizer, que o ministério com juventude era algo que estava em escassez? Porque a gente tem histórico de igrejas, principalmente de igrejas denominacionais, igrejas históricas, onde a gente vê essa questão do ministério com juventude cada vez mais num declínio. Qual a leitura que você faz, Jaziel, né, nesses anos de ministério em relação ao ministério com juventude? É uma área em escassez ou já foi? E agora está melhorando? Qual é a sua leitura em relação à igreja local? Bom, eu creio que a juventude, ela se renova. Então, a igreja, ela, como em geral, ela sobe e desce em momentos mais avivados e menos. E a juventude mais ainda, porque você tem uma juventude durante 2, 3 anos. Depois aquela juventude vai embora e vem a turma de adolescentes. Então, a igreja local, ela sofre esses altos e baixos, dependendo do líder, dependendo da liderança da igreja, se tem um trabalho especial para adolescentes, jovens. Agora, o que acontece é que no meu tempo do Marcelo, a gente trabalhava com jovem, não trabalhava com adolescente, nem quase que existia classe de adolescentes. Hoje já não é assim. Hoje a juventude está mais apática, entendeu? E os adolescentes estão aí eles chegaram e empurraram os jovens para fora e tomaram até o próprio ministério, no caso da MPC, naturalmente a gente sempre priorizou de 13 a 25 anos, nosso foco. Hoje não é mais, a gente trabalha muito com a galera até 18, 19. Muito forte. Você vê que esse encontro de líderes aqui, a maioria é jovem. Foi um espaço que o jovem encontrou, porque ele deixou de vir aos acampamentos porque o adolescente invadia e tomava o espaço deles. Daí, os nossos acampamentos, nós precisamos proibir. Por exemplo, o carnaval é acima de 16, porque senão enche de adolescente aqui, pré-adolescente. É um acampamento com foco para a juventude. Agora, é claro que a igreja ela é tão tradicional que ela tem dificuldade de adaptação. E quem mais muda é a juventude, entendeu? Mas muda é a juventude. E a gente, mesmo as igrejas mais, digamos assim, pós-moderna, ela acompanha a pós-modernidade, mas a questão do adolescente, do jovem, é muita mudança e é difícil acompanhar. Para nós aqui do Jovens da Verdade, é muito difícil a gente acompanhar, entendeu? A moçada, a juventude. A solução que a gente deu foi colocar a liderança na mão do jovem. Então, a igreja, eles deixam o jovem fazer o louvor, entendeu? Deu louvor, mas não deu as decisões da igreja, dos ministérios na mão do jovem, ainda não. Se tiver algum, é raro, eu não conheço. E aqui no JV, nessa sua ideia de fazer o ministério continuar, você teve essa atitude de passar um pouco da liderança também na mão dos jovens? Eu fiz isso porque eu sofri isso. Né? Nas missões que eu trabalhei, por exemplo, eu lembro eu não lembro o primeiro nome, era Gonçalves, talvez você lembra dele, era um substituto do Billy Graham aqui no Brasil. Primeiro programa de televisão que o JV fez foi em 1970, e ele, eu era jovem, tinha 19, 20 anos, mas ele viu assim que eu me destacava como líder, e ele sempre me encontrava e falava assim: Jaziel, aqui um jovem do futuro,
futuro. E os anos se passaram, toda vez que ele me encontrava e falava isso pra mim, Jaziel, jovem do futuro. Até que ele morreu, né? Aí eu pensei, pô, esse futuro nunca vai chegar. Então ele expressou aquilo que tá na cabeça da liderança. A liderança não passa. É a igreja do futuro, né? Sempre a igreja do futuro. O jovem é sempre a igreja do futuro, sempre a igreja do futuro. Quando ele ficar velho, não tiver mais energia... E o Marcelo tava falando do Geração 90, eu tava com 40 anos, e eu fui pro Geração 90 e fiquei escandalizado com o jeito do louvor lá, fazendo ginástica e tal. Mas eu tinha antes tido uma crise e fui a um psicólogo porque eu tava ficando velho. E aí fiz exame e tal, não tinha nada, era a cabeça. E o cara falou assim, ó, você precisa fazer uma terapia, porque você envelheceu na sua cabeça. E eu orei e falei, Senhor, não tem jeito de eu voltar à minha juventude? E Deus falou, não tenho jeito. Agora eu posso te ajudar, eu posso te dar uma cabeça jovem, te dar um coração jovem. Você quer? Aí eu falei, sim. Foi quando eu fui lá em Geração 90 e lá passei por uma experiência assim, no primeiro louvor, o pessoal ia lá na frente, fazia aquela bagunça e eu que trabalhava com jovem, uma missão jovem, falava, isso aí não é louvor, isso é brincadeira e tal. E de noite briguei com Deus, aquela coisa toda, e Deus falou pra mim, você não veio aqui pra ver se eu tinha transformado sua mente, seu coração? No outro dia, quando o pessoal começou o louvor, que desceu lá pra fazer era coreografia naquela época. Eu desci junto, eu falei, eu vou no meio deles, e fiquei lá e fazendo o que eles faziam, e eu acho que naquele momento Deus então fez o milagre e aí me curou e eu falei, não tem nada a ver. Que legal. E ali meu ministério tomou outro rumo. Mas e o que você fez com o JV quando você percebeu que a liderança precisava ser assumida pelos jovens? Que atitude você tomou? Bom, antes disso eu percebi que se eu continuasse com os mesmos métodos que eu tinha aprendido no passado, o acampamento foi acabando. Entendeu? Porque a gente tinha uma maneira de trabalhar para o jovem. Aí eu descobri que não é trabalhar para o jovem, mas trabalhar com o jovem. E isso, aí a gente foi abrindo espaço para que eles pudessem liderar. Até que nós entregamos a liderança do acampamento, a realização do acampamento na mão do QG e da juventude. Isso foi difícil para você? Eu sei que você já tinha passado por essa transformação e tal, mas a coisa de você ser o responsável, você passar para outro. Naquela época não foi. O que está sendo difícil é agora. Agora? Por que agora? Porque eu entrei na terceira idade e eu tenho que passar o bastão, entendeu? Aquela época eu passava, mas eu também trabalhava junto, né? Agora eu tenho que ficar nos bastidores completamente e deixar o pessoal fazer o trabalho. E na hora da decisão, quando você vê que a sua decisão é o mesmo voto que um cara novo, aí é difícil isso. E também a questão de o que eu vou fazer agora, entendeu? Entendi. Mas é claro, a gente entende que a gente fica nos bastidores, da credibilidade e tudo mais, né? Mas não é fácil, é uma coisa emocional, não é fácil passar o bastão. Hoje eu entendo porque alguns líderes não passam o bastão, eles vão até a morte. Só que eu não quero que na missão os caras fiquem desejando a minha morte pra acontecer alguma coisa. E Marcelo, você passou essa crise de entender que precisavam outras pessoas assumir o que você fazia, mas mesmo assim ficar com aquele pé atrás de, poxa, ele tá tomando umas decisões que eu não concordo muito, mas... Rapaz, eu realmente, assim, eu tive muitas crises, mas essa não. Não, porque é o seguinte, como o trabalho nosso centralizou demais e nós temos hoje 80 cidades, então é humanamente impossível, entendeu? E eu cheguei à conclusão que eu não quero isso, não quero esse controle. Então, hoje na MPC, pouquíssima coisa está diretamente na minha mão. Que legal. Que está mais na minha mão, ministerialmente quase nada. Eu sou mais uma rainha da Inglaterra. Só vai lá e acena, só acenando, fico lá, oro pelo pessoal e tal. Vou usar pro meu pai, vou chamar ele de rainha. Rainha. Não chama de primeiro-ministro, cara. Eu vou chamar ela meu pai de Margaret Thatcher. Margaret, ô mão de ferro. Não, primeiro-ministro não. Primeiro-ministro manda muito. Não, assim, ó, por exemplo, nós temos hoje líderes regionais, líderes estaduais. Então, assim, eu tô vivendo um momento muito lindo, cara, que eu nunca pensei em viver. Nós estamos, assim, com uma safra extraordinária de líderes. Então, praticamente tudo
tudo. A única coisa que ainda tá assim, muito ligada direto a mim é o som do céu. E a administração. A parte administrativa, não sei se você concorda, a parte administrativa o povo não quer, não. Eles querem só o ministério. A parte administrativa é a mais difícil. É osso, velho, é osso. É a parte chata, né? Mas eu falo, não, se eu tenho que fazer isso, eu faço. Não tem problema nenhum, não, eu faço. Agora, eu era inconsciente que eu fazia esse negócio de dar oportunidade, né? Não é de hoje. O Júnior tava falando um negócio que ele queria ser de Jovens da Verdade. Eu falei, não, você faz o teu trabalho. Mas os Jovens em Cristo, que não lembro que ano que foi isso. A gente foi, o JV foi lá na igreja e a turma toda, a mocidade, se converte, queriam participar do JV e eu falei, não, vocês fazem o trabalho de vocês. Foi década de 80, não foi? Década de 80. Foi, e eles começaram a fazer o mesmo trabalho da gente, reuniões de evangelismo, viagem, gravaram até compraram um acampamento. E eu lembro quando o americano ia embora, queria vender o acampamento para eles, e eles com medo de comprar porque não tinha dinheiro. E eu falei, mas Naaman, ele quer vender pra você, mas não quer receber, ele quer só vender pra você. E o Naaman, tal, e aí eu fui na reunião. Uma experiência, né? Eu fui na reunião e aí eu fiz uma malandragem, né? Eu cheguei da reunião, o americano oferecendo, e aquele negociando, como é que a gente vai pagar. Falei, seguinte, não lembro o nome do gringo. Se eles não comprarem, o JV compra o acampamento. Aí o Naaman criou coragem. Valorizou a especulação. Só ajustando aqui a história. No ano 2000, a primeira vez que eu pisei aqui no JV, eu já tinha feito treinamento na MPC e estava aqui em São Paulo trabalhando liderando jovens. E quando vim no encontro de líderes, era o primeiro, impactado por tudo que estava vendo aqui. Num outro evento, eu acho que eu trouxe meus jovens para um acampamento. Eu procurei o Jaziel e falei, Jaziel, é o seguinte, a gente está fazendo um montão de coisa lá em São Paulo e a gente podia ser o JV lá em São Paulo. E aí a gente ficou conversando e tava eu e um adolescente, que era a inspiração da nossa moçada lá. O que aconteceu foi que o Jaziel falou assim, é o seguinte, legal, vocês poderiam vir aqui, ia ser uma honra ter vocês trabalhando junto com a gente e tal, e contou tudo aquilo. Ele falou assim, mas você é realizador, cara, você tinha que ir e começar uma coisa de vocês. Porque é o seguinte, se vocês começam uma coisa aqui com a gente, uma doação que vem aqui pra gente, tem uma reunião, demora 2 semanas para o recurso chegar pra vocês, isso vai cansar vocês vão perder energia no meio do caminho, então vocês têm que fazer e tal. Aquela reunião era pra sair desanimado, a gente saiu animadaço. E a gente começou. 2 anos depois, eu tava numa equipe e eu convidei o Jaziel pra ser palestrante. Você lembra disso? Num congresso lá em Curitiba, de jovens. Não. 700 jovens lá da minha denominação, Cobim. E aí o Jaziel era palestrante, aí a gente tava junto, a gente tava sentado na frente ali, o pessoal tinha um show de talentos, um show de 100 talentos, né? E aí, nessa hora, o Jaziel falou assim, Junião, tem uma proposta indecente pra fazer pra você. Nessa época, eu tava começando com a ideia do JV na Estrada. Você larga tudo em São Paulo e vai morar lá com a gente e estudar lá na FLAM. Aí eu falei, Jaziel, era tudo que eu queria 2 anos atrás, mas agora não dá mais pra voltar atrás, não. E aí, Jaziel se arrependeu do conselho. Não tinha mais como voltar, né, atrás. Já tava um montão de coisa que tava acontecendo. Júnior, até você, dentro do Expresso Ação, como você pulveriza a sua liderança? Eu não tenho nenhuma área de ação direta, né? A gente chama de gerentes, né? Porque são as ações dos programas. Cada programa tem o seu gerente. O programa que eu cuido é de treinamento de líderes. E essa parte de treinamento inclui o treinamento do nosso programa de curto prazo, que acontece em janeiro. As outras ações, cada uma tem o seu gerente. E eles são... Enfim, a gente trabalha treinando, obviamente, uns mais capacitados que outros. Uns têm o dom, né, natural ali de liderança e a gente vai lapidando. Outros vêm bem preparados, já aprenderam num montão de lugar aí, já são daquelas pessoas que você fala como que a gente andou até aqui sem que ele viesse a trabalhar com a gente, né? Então, Deus vai cuidando dessas coisas, a gente vai sempre juntando. Eu tenho essa de perceber essa situação, essas referências de gente que não tem receio em delegar. Então eu tenho feito isso, eu tenho colocado as pessoas, tenho deixado as pessoas aparecerem bastante. Deixa eu perguntar uma pro Marcos. Você começou 2 ministérios dentro dos Jovens da Verdade. Foi o JV na Estrada e o Terra dos Palhaços. Sim. E hoje você não tá mais à frente de nenhum deles.
acho que é um bom exemplo de um ministério sustentável. Você saiu e eles continuam. Como é que foi essa decisão de você sair e tirar a sua cara? O MV tá fazendo sinal de dinheiro aqui. Quando veio uma igreja rica e ofereceu mais, eu larguei, né? Nossa, é bom. Você teve que tirar a sua cara. Ele quis continuar cara. no Ministério Sustentável Me mesmo. sustentava. O que me sustentava de verdade. Ô, Paulinho, quando eu vi que eu ia casar, principalmente falando do JV na Estrada, que foi o primeiro que eu tive que abrir mão. Quando eu vi que eu ia casar e era inviável, a gente percebia viajar todo fim de semana. Tirando o Marcelo e meu pai que conseguiram fazer isso, a minha geração não conseguiu fazer isso. Ter um relacionamento sério e viajar todo fim de semana. As namoradas não aceitavam. O MV, todos... E é verdade, a gente casou muito tarde, não é porque... A gente tem problema que a gente de cabeça, queria, a né? gente tem problema. É O porque... MV ainda não casou. Olha, já tô realizando. Contando dias, tô contando os dias. Tá marcado já o casamento? Tá marcado. Provavelmente você pode sair e já tá casado. Exatamente. Quando que Dia 8 de agosto. Vai sair antes. Então, aí eu tinha duas opções. Ou eu casava e capengava o JV na Estrada. Quando eu falo eu, sou eu, MV e o Saulo, que foram os três que tiveram que fazer isso. E eu matava, e eu acho que muitos líderes fazem isso. Eles preferem ver o ministério dele morrer na mão dele Do que ir pra mão de do outro. que ver na mão de outro. Foi muito difícil nos primeiros 2 anos, que eu casei em 2010, deixei em 2009, casei em 2010. 2011, 2012, eu via no treinamento de novos do JV na Estrada e eu não conhecia os moleques. Eu falava, não vou, esse daí não pode representar a gente. Não tem a capacidade. E eu pensava nessa assim, não consegue pregar o evangelho não, direito não. E às vezes eles não conseguiam mesmo, assim, no sentido de... Era uma geração muito prático, com o ego grande, prático, e eles sabiam o método, mas às vezes faltava uma coisa mais experiência, né? Eu era muito crítico. E aí eu via umas vezes eu tesourando os moleques. Aí quando eu abri mão, eu falei, pô, cara, não posso. E eu tô segurando o ministério. Eles começaram a aparecer que hoje tem no JV na Estrada, tem 20 moleques. Desses 20 eu conheço 12, 13. Tem gente que eu não conheço. Eu falo assim, cara, eu sei seu nome, mas um ele tá ministério... fazendo. E aí, outra coisa que a gente tinha que eu segurava muito as minhas peças. Aí esses dias eu vi no Instagram do JV na Estrada, eu vi que era minha peça e 2 pessoas, 2 atores que não conheço, mas eu sei que Legal. E aí foi a mesma coisa do Terra dos Palhaços. Eu comecei a fazer mal feito. Eu convidava as mesmas pessoas. Você começa a ver que tá na hora de mudar quando é um diretor de evento, quando você vê que é só o mesmo preletor, não tem novidade, é a mesma coisa. Eu falei, cara, eu tô... E aí eu chamei o Caleb, que o Caleb assumiu e ele é mais... E o Caleb teve a visão que ele falou, Marcos, eu sou muito, muito mais você, eu sou mais assim, eu sou mesmo de você. Aí a gente chamou 2 caras novos, que são de teatro, mas é tão legal ver eles assim, sonhando, eles alugando tenda, vendo o preço de tenda, ele quer sair do salão, ir pras tendas de circo, igual a MPC já faz há anos lá no... Mas como o Terra dos Palhaços tem tudo a ver, chamando atores até não confessionais para trazer palestras mais profissionalizantes. Então, acho... E o que é mais legal? Por eu ter passado esse bastão, entre aspas, gigantes, eu fiquei ocioso de eventos. E aí abriu espaço para ter a ideia do Rock no Vale, que agora... Que é o Isaac agora. Que é o Isaac, é a minha paixão. Mas que daqui a 3, 4 anos... Perdeu a graça, né? Alguém o MV vai cuidar. O MV vai cuidar, porque... Eu sempre peguei os... Então, O MV sempre pega a bucha depois. você então é o empreendedor que começa e Não, depois... acho que o Marcos é muito parecido com o Jaziel. Ele é o desbravador. A gente vai Ele pra é o lugares que as sonhador. pessoas não sabiam que tá. Então, e o André já é o conservador. Não é conservador, irmão. é o mantenedor. Ele é o que dá continuidade. Ele dá continuidade e segura as pontas. Agora, sobre esse negócio do Ministério Sustentável, eu tenho 2 coisas para dizer. Primeiro, é a questão da fidelidade. É o que eu e Marcelo, a gente discute que, em geral, os pastores de jovens, eles têm um período muito curto que cuidam da juventude, entendeu? E olha que a gente conversa isso faz quantos anos, né, Marcelo, sobre isso. Então, eu acho que é importante no Ministério Sustentável é a fidelidade, não só de juventude, mas qualquer outro ministério. A fidelidade. Quantos anos você está com o podcast? Né? Outros podcasts já acabaram. Já o cara. O próprio podcast né? do JV já acabou. Tá escasso. Acabou porque o Paulinho pagou mais caro pra gente, pra mim, pro MV, a gente tá aqui. Exatamente. Tudo depende de quem ganha. Tudo do sustento, entendeu? A gente continua aqui. Depende Então, de Paulinho. quanto sustentável ele se torna, né? Então, Paulinho, acampamento, quantos acampamentos, né? Quanto você tem aqui no Brasil agora que Palavra da Vida MPC Jovens da Verdade.
Aí tem a PEC, mas é para criança. Qual é o outro acampamento que continua? O Novo Caminhar, que faz pouco tempo, também não é. Mas então, essa questão da fidelidade. Agora tem uma coisa interessante. Para o Ministério ser sustentável, porque também você tem ministério que acabou. E tá lá o cara lá. Não vou dizer pra ficar chato, né? Não, mas é também, às vezes o cara chegou à conclusão de que não fazia mais sentido continuar. Eu acho honrável isso também da pessoa perceber que tá na hora de fechar, não, né? Aí que tá. Mas por que a MPC continua e o JV continua também? Entendeu? E nós descobrimos isso, que é a fidelidade, eu tô aqui e vou continuar, mas você justamente passar o bastão, né? Tirar a sua cara, né? Treinar e deixar as coisas acontecerem. Teve uma discussão de Jaziel lá no Missão na Íntegra sobre o negócio de passar bastão. Eu vi essa discussão. Eu acho assim, gente. Deus nos trata individualmente. Quando você fala passar bastão, você está falando de organização. Mas ministério, você não passa para ninguém, não. Meu ministério é meu ministério. Seu ministério é seu ministério. Entendeu? Ou seja, se você me perguntasse, Marcelo, você pretende continuar na MPC? Claro. Óbvio. Eu quero. É meu sonho. Entendeu? Delegar seria parte do ministério. Sim, mas veja bem. Não é entregar o bastão, delegar é sentir onde é que você se encaixa. Então, por exemplo, eu falo isso, eu tenho muita consciência diante de mim mesmo, diante da minha esposa, diante da missão, que o meu papel cada dia mais é dar os ombros, assim, e proteger a galera, entendeu? Mas falar, pode ir que eu tô aqui, vai que eu dou, entendeu? Usar da minha... Porque uma coisa que aconteceu, Jaziel, que eu acho que é muito interessante, acho que você concorda comigo, o fato, isso não foi planejado, o fato de eu ficar 43 anos na mesma organização, isso traz uma credibilidade, que você tá chamando de fidelidade, que é também... Pô, mas você tá lá ainda? Tô... Mas por que você não pega uma igreja? Não. Mas é muito verdade isso. Entendeu? Não dá nem para comparar, que, né? Na verdade, eu, Marcos, Júnior, a gente se espelha em vocês, né? Eu tenho 15 anos de ministério. E aí uma vez alguém ligou pra gente, pra convidar a gente. Na verdade eu fui convidado por uma igreja, fui lá fazer uma entrevista. E aí eu perguntei pro pastor, por que você tá me convidando? Por que você gostaria que eu trabalhasse com você aqui? Ele falou assim, não, porque você já tá há tanto tempo no ministério. Quem sou eu pra falar que eu tô há tanto tempo? Que a gente vê a história lá com o JV, que gera essa credibilidade, que as pessoas veem vocês, a gente, no ministério há tantos anos, e isso desemboca nisso que você tá falando, nessa credibilidade. Isso, né? dá credibilidade. Mas assim, o negócio é a gente descobrir em cada fase da vida qual é o seu papel no negócio. Agora a minha fase qual é? A minha fase é de abraçar, chegar lá, não, meu irmão, vamos lá, cara, isso, vamos lá, pá, chego pro outro. Hoje nós reunimos assim, vai ter um encontro de obreiros, reúne 200, pô, tudo top, tudo gente que eu não consigo nem, os caras sabem 20 vezes mais do que eu, são muito mais tecnológicos. Então, meu negócio é respaldo espiritual. Você entendeu o seu papel. Eu tô entendendo o meu papel. E ainda essa parte administrativa, que ela é osso e ninguém quer muito. Não, eu tô dizendo isso porque você e eu conhecemos organizações que o cara não passa o bastão. Não passa o bastão. E assim, não deixa ninguém crescer também, porque não pode ser ninguém acima dele, e aí vai matando a organização. Eu queria fazer essa pergunta pro Marcelo, porque uma vez, logo quando eu me converti, né, todo mundo sabe, converti aqui no JV, uma pregação sua, mas eu comecei a conhecer um pouco da sua história do Jaziel, história do JV, recém-convertido, e aí eu lembro que te grudou em você, eu e o Marquinhos, né, e eu lembro que você contou pra gente uma vez, Marcelo, não lembro onde eu tava, muito tempo atrás, que você chegou um momento do seu ministério que você teve que se reinventar. Provavelmente era um momento onde você viu que estava acontecendo uma escassez dos recursos, porque você já tinha esgotado tudo, e aí eu lembro muito bem, você falou que eu fui estudar de novo MV, fui pra dentro da sala de aula pra entender o que o jovem tava falando. Conta um pouco dessa experiência, como foi essa decisão, o que você teve que fazer e como que foi depois, qual foi os benefícios, porque é o líder se reinventando pra entender o seu papel. Eu fiz o caminho inverso, né? Hoje eu falo que as pessoas deviam fazer o contrário do que eu fiz. Eu fui primeiro estudar teologia, embora tenha passado em vestibular para psicologia, para enfermagem e tal, e fui estudar teologia para depois fazer letras, fazer minhas pós-graduações, mas eu já estava mais velho. Foi nesse momento que eu precisei me reinventar, porque eu falei, tô ficando para trás, essa turma tá, entendeu? E aí eu tive que voltar para a faculdade e de novo respirar aquele ar, porque eu falei, como é que eu vou ser diretor de uma organização onde todo
todo mundo tá indo e eu tô ficando, entendeu? Então, aquele era o momento de voltar pra escola, de fazer de novo alguns cursos e tal, papapá. Agora é outro momento que eu tô me reinventando, né? Porque eu tô com 59 anos, vou fazer 60 anos. Graças a Deus, assim, a gente tem muitos líderes que hoje poderiam estar no meu lugar, tranquilamente, mas todos eles estão tendo espaço para crescer, né? E, na verdade, assim, embora ninguém saiba, é uma coisa muito entre eu e Deus, eu já tenho a pessoa que vai ficar no meu lugar. Mas essa importância do se reinventar nesses 40 anos de Tem que reinventar toda hora. Um delas é estudar. Voltando à crise hídrica. Todo mundo sabia que ia dar um boom. Cara, eu te falo o seguinte... Aconteceu agora. Por que ninguém fez isso Como antes? é que você vai, por exemplo, hoje, ser um pastor de jovens? Presta atenção, um negócio muito prático. Isso. Muito prático. Como é que você vai ser um pastor de jovens hoje numa igreja de cidade média ou cidade grande? Uma cidade urbana, uma realidade urbana. Isso. Todo Quando mundo eu trabalha, estuda. era jovem, adolescente, na igreja que eu frequentava em Belo Horizonte, o cara que tinha o maior grau intelectual da igreja, de 300 pessoas, era um técnico em contabilidade. Ele era o cara, velho. O cara é o cara que tinha estudado mais. Você imagina, ele tinha um técnico em contabilidade, era o cara mais estudado da igreja. Hoje, analfabeto tem curso superior. Não é verdade? É verdade. Então você tem um curso superior hoje e nada... Se você tem uma pós lato sensu, o pessoal começa a pensar assim, se você é um cara mais ou menos, se você já tem um mestrado, não é verdade? E se você fala mais de um idioma. Aí sai um menino formado no seminário, entendeu? É complicado o cara só formado no seminário ser pastor de uma igreja, onde a juventude, eu vejo pelas minhas filhas, especialmente assim, as meninas hoje, elas estão, ó... Voando. A minha filha, com 29 anos, não tem nem 30 anos ainda, tem 2 cursos superiores, tá terminando o doutorado, com 29 anos. Nossa. Quer dizer, com 22 anos já falava inglês, já tinha... Então, assim, se o cara hoje quer ser realmente o cara que vai trabalhar com jovem, ele tem que estudar. Tem um ministério sustentável, precisa pensar na manutenção. Agora você tocou numa coisa, Marcelo, que eu tenho uma queixa a registrar aqui. Essa questão da sua filha. Eu acho que nós temos uma dívida com as mulheres. Quando começou o JV, começamos com as meninas. Eu viajei e fiquei ausente um mês. E quando eu voltei, eles tinham colocado as meninas para fora da equipe. Isso em 1968. E eu tive que bater na mesa e falar, quem manda aqui? As meninas voltam. O JV na estrada Mó crise. tem o maior problema com isso. Eles não sei por que não entra menina no JV MV. na estrada. Já descobri. Não, claro que É o MV. Você tá aí O mexendo no MV iPhone, você vem e fala. as meninas todas. Falando sério, MV. O dia que o MV sair, você vai ver, vai bombar. Eu espero que sim. Eu acho que é uma herança cultural nossa. Mas a igreja também tem isso, não tem? Tem uma dificuldade de dar liderança para as mulheres. É impressionante. Quando a sociedade já resolveu isso. Mal ou bem, a gente tem uma presidente da Na República. MPC, as meninas estão tomando o poder. Então, Em cada 100 obreiros, nós temos 90 mulheres. Mas estão, assim, minha pergunta, e aí é uma curiosidade, estão tomando os púlpitos nos eventos, por exemplo, lá na MPC, Sim, no Som do Céu, chega a falar, tudo. palestrando? Então, em tudo. Na Aqui escola no JV da vida. a mulher ainda não prega. É. Eu não sei se é a questão do DNA nosso, porque nós começamos a nossa teologia, a nossa doutrina, né, de nascença, não da MPC, mas de uma outra missão. Era que a mulher não pode assumir pregação, nem ensino, nem fala, entendeu? Não pode subir no púlpito. Não pode subir no púlpito. E Mas nós nos começamos seminários aqui, assim. elas Quando a gente falam. começou o Instituto Bíblico, o diretor, que foi preparado numa outra missão, não deixava as meninas orar no refeitório agradecendo a refeição. Deixa eu fazer um pouco o advogado do diabo. Por um bom tempo a gente caçava e parecia... Então, e se isso é verdade, é culturalmente, porque assim, às vezes a gente queria que alguém... No próprio encontro de líderes, tudo a gente queria preletoras e não encontrava. Elas falavam, não, a gente tá bem. Parecia assim, eu não sei se isso... a gente conseguiu constrangê-las, sei lá. Mas a gente... Não, mas o pior Elas machismo é o feminino. porque elas dão aula. Ela, por exemplo... Preconceito, o pior porque preconceito é o feminino. Isso aqui, ó, por exemplo, no meio acadêmico do Jovens da Verdade, que é a Flan, elas dão aula, ela dirige. A gente tem uma diretora
diretora de seminário. Madre superior. Que desde 79 é diretora. Mão de ferro. Mão de ferro. Aqui, a Tem Margaret Thatcher. 15 pastores, mais de 15 pastores sob a liderança O dela. Ariovaldo Ramos fala grosso em todo lugar do Brasil, menos na Flan. É verdade. Então a mão de ferro é a Dona Ivone. Dona Ivone. Jaziel mão de alface. Na Flan. Jaziel praticamente é o goleiro do Não me A chame de Ivone- Margaret Thatcher, chame a A sua Ivone, mãe de só Margaret deixa, a Ivone só deixa o Jaziel dar aula na Flan. Só isso. Não pode dar nem isso. Mas olha, mais. desde o começo eu empurrava a Ivone. Quer dizer, alguma coisa, não sei quem dentro de mim falava. E eu fui, entende? Quando colegas meus preferia que a esposa ficasse no anonimato, entendeu? Não concorresse. Claro que houve uma época em que a Ivone começou a ter mais importância que eu, principalmente na área missionária. E eu senti um pouco de ciúmes, mas me controlei. E na Flan, teve uma hora que eu tive que me retirar da liderança para ela poder deslanchar. Pra gente já ir, né, funilando mais, conselhos práticos que vocês dariam. O que vocês viveram, né, nesses 40 anos? Que vocês falam, olha, eu pensei que isso nunca ia acabar. É igual a água, né? A gente acha que nunca ia ter problema com isso e tá tendo. O que vocês dão de conselhos práticos pros líderes que estão escutando a gente? Que vocês falam, isso nunca vai acontecer. E aí quando viram, já tava acontecendo, vocês já nem perceberam, não guardaram antes pra viver o futuro. Coisas que a vida ensinou, o ministério na prática ensinou pra vocês. Bom, alguém da prática, eu creio que o Ministério Sustentável, uma das coisas legais no JV é a questão do humor. A gente não leva a sério demais. Quando você começa a se levar muito a sério, aí a coisa pode desandar, entendeu? Então essa descontração, isso eu aprendi um pouco na palavra da vida, né? E a gente brinca muito aqui, mas na verdade a gente não tá brincando, a gente tá fazendo uma coisa séria, entendeu? Então isso protegeu a gente de muito escândalo, entendeu? De muitas coisas. Muito da nossa fraqueza era nas piadas que a gente contava pro outro. A gente não sabia confrontar alguém, virava brincadeira. Aí com o tempo o cara percebia, ou a gente mesmo, eu tô brincando muito com isso comigo, então eu acho que eu tô com um problema nessa área, vamos mudar. Então era assim. Eu lembro uma vez que eu fui falar pro meu pai, com isso não pode fazer essa piada, né? Assim, sei lá se o assunto era pedofilia ou alguma coisa. E aí eu lembro direitinho meu pai virando pra mim e falando, eu falei assim, aquela frase que a gente aprende, tem assuntos que não se brincam. Aí meu pai falou, não, com tudo se brinca, mas tem assuntos que não se falam sério, senão a gente pira. Olha só. Deixa eu contar uma pra vocês. Eu fui num acampamento de adolescente e tinha uma moça, uma coroa que era solteira, que dirigia os adolescentes, né? E eu era preletor. Então nós fomos num local lá e era um local meio improvisado, então as meninas tinham que tomar um banho lá num banheiro que não era banheiro privado, era uma coisa. Então eu chego lá, ela me chama, Josiel, tem um problema aqui, vamos ter que mandar um adolescente embora. Eu falei, o que aconteceu? Ele estava vendo a gente tomar banho e ele foi lá me olhar, me ver tomando banho. E aí eu falei, e você vai mandá-lo embora do acampamento? Que já era uma senhora, já tinha uns 40 e pouco. 35 anos. Senhora, para com isso. Naquela época. 40 anos. Você vai mandar embora? Você devia dar um prêmio pro uma coroa. Ele queria ver você tomando banho, devia ser. E a gente riu. Não, mas olha o que aconteceu. Ela não mandou ele embora. Ela ficou feliz. Porque daí ela se tocou mesmo. Caramba, é mesmo. Alguém tá querendo me ver. Me ver tomando banho. Querendo me ver. O MV? Era o MV. E aí o MV veio pro JV. Aí aceitou Jesus. Aí o MV aceitou Jesus com o Marcelo e com o Alberto no JV. Era o MV e a Doroteia. Era assim.
Se eu pudesse resumir tudo que para um ministério sustentável, eu resumiria em 5 pontos. Primeiro de tudo, o cara tem que pôr na cabeça o seguinte: a gente vai ser amado por muitos, odiado por outro tanto e suportado pelo resto. Entendeu? Então a gente tem que ter isso na cabeça. Não dá pra agradar todo mundo. Não dá. Quem não ama nem odeia, suporta e vamos pra frente. Segundo, tudo que a gente faz na vida, seja um acampamento, um treinamento, qualquer coisa que você faz no seu ministério é para alguns. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, porque através de todos os modos consegui salvar alguns. Tudo é para alguns, cara. Como a gente não sabe quem são os alguns, a gente chama todos. Entendeu? Bom. Então, é assim, nem ninguém e nem todos, mas alguns. Então é pensar que aqui, nós estamos aqui nesse treinamento aqui, no Encontro de Líderes, todos vão sair daqui, não. É mentira. Nem todo mundo vai ser, não. E é mentira também pensar que ninguém vai ser abençoado, mas alguns vão ser. Alguns vão ser. Esse é o segundo. Então isso me trouxe muita paz no coração, que tudo que eu faço é para alguns. Falei em 5, né? Terceiro, nunca trocar dependência por experiência, entendeu? Ou seja, eu paro de depender porque eu sou experiente. Não, isso aí já sei aí. Não, isso aí já... Não, isso aí já... Não tem nada que possa acontecer no acampamento que eu já não saiba. Não faça isso. Dependa. A gente depende de Deus pra tudo, velho. Pra tudo nós dependemos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Pode plantar bananeira, pode fazer o que for, pode ter... se vestir de palhaço. Pode. Pode vestir de palhaço e tal, mas ele é que é o dono desse negócio todo aí, ele é que manda, certo? Pode ser dono de podcast. Isso aí. Já tô no quarto. Não abandonar a prática das primeiras obras. E é facinho. Bíblia e oração. Ministério sustentável só se sustenta com as asas do cristão. Subirão com asas como águias. Uma asa se chama Bíblia, a outra chama oração. E ninguém voa com uma asa só. Entendeu? Legal. Então eu farei. E finalmente, coisas que eu realmente eu errei muito nisso aí, mas aprendi, é que não adianta eu ganhar o mundo todo e perder minha família. Então, primeira coisa, eu tenho que ser pastor dentro da minha casa. Véi, se a gente fizer essas 5 coisas, não é porque eu tô falando não, é porque é a verdade da vida. O ministério da gente vai pra frente. Dependência de Deus, cuidar da família, saber que você não vai agradar todo mundo mesmo, entendeu? Cuidar de Bíblia, oração. Simples, é simples. O Ministério Sustentável é simples, não tem nada complicado. Fica aí minha sugestão prática. Excelente. Excelente. Muito bom, gente. Queria agradecer muito vocês. Olá, pessoa! Tchau, pessoas, né? Que horas Tchau, são? pessoas. 1h30 da manhã aqui, madrugada de Já? sexta pra sábado. Os velhinhos já estão entregando as pontas. Mas eu queria terminar falando uma coisa muito especial. Esse assunto é muito rico pra mim, pra minha vida, pro Ministério de Irmãos.com. E eu queria avisar pros ouvintes queridos, né, que a gente tem pensado muito nisso, uma forma de tornar esse ministério cada vez mais sustentável. E a gente tem descoberto que o Irmãos.com é maior do que a gente, né? Que o ministério é maior do que a gente, maior do que eu, do que a Adri, que tá muitas vezes aqui na frente também. E comunicar que daqui pra frente, alguns programas vão acontecer dentro do site sem a minha presença ou sem a presença da Adri. Né? A gente vai ter ajuda de MV. Tá vendo, ó? A gente... Obrigado, A gente... Pode preparar, vai bater o Paulo Júnior lá. Virou spin-off. O podcast do JV virou spin-off do Irmãos.com. Dentro de Olha a gente voltando tomando poder aqui, Marcos. Olha Peraí, aqui. Paulinho, você tá terminando. Não, ele Então- não vai poder estar. Não tô terminando a carreira. Ele não. tá A carreira... Tá terminando o programa. Ele não vai voltar nunca Tem mais. que se falar que nós não falamos aqui o que é um verdadeiro ministério sustentável. O que é? Verdadeiro ministério sustentável é aqueles que os irmãos sustentam com contribuições. Muito bom, muito bem. Porque sem as contribuições não tem ministério sustentável. É isso aí. E fica aí o desafio, né? Marcos Botelho também vai ajudar a gente em alguns programas. É nóis, Paulinho. A gente vai ter o Danny vai Boy dominar. também com a Sim, gente em vai alguns ter programas. Júnior tá sempre aí Vou tá junto aqui, nessa vou tá aqui, a gente vai parceria. tá nessa- Até nessa na conversa. edição do podcast eu tô conseguindo tirar isso da minha mão, que foi sempre um capricho tão grande, né? Temos outras pessoas ajudando, o Thiago Ibrahim
ajuda, a Ariel Jagger, que tá aqui com a gente, e tanta gente que tá fazendo parte desse ministério para que ele seja sustentável. Então a gente agradece, né, a compreensão de todos que estão fazendo com que esse ministério cresça e atinja muito mais gente. E assim a gente fica feliz. A gente não tá aposentando, calma aí, mas a gente tá trazendo mais gente para que o ministério continue crescendo, ultrapassando as fronteiras que a gente já tem, para que a gente tenha sempre mais conteúdo e consiga participar de eventos assim. E eles vão abrir também com Olá, pessoa! Quem vai gravar a cabeça vai ser o Paulinho. Você não larga, né? Não, pode fazer, gente. Eu não faço questão. É o humor do JV, cara. Eu não faço questão, mas tem que ser Olá Pessoas. Não pode ser Estamos de Volta, tá bom? Posso garantir nada, Mas estamos de volta. Mais uma vez de novo aqui. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Esposinha nada, você tá maluco, rapaz? Quem é você? Eu sou o Ariel, que tive no programa do passado, não. Cara, nesse programa que acabou de acabar, que as pessoas acabaram de ouvir, eu não consegui falar seu sobrenome, cara. Pois eu te chamei de Jagger, chamei de Jaeger. Não, vamos falar certo, cara. Jaeger. Olha, eu não consigo, cara. Não sai. E Ariel está com a gente. Ariel está famoso nos recadinhos e epístolas e heresias por aí afora, né? Tem participado também do No Barquinho. Participou do último, eu acho, né? O penúltimo. Isso, eu participei, na verdade, só da leitura de e-mails. Da leitura das epístolas e heresias. E ele tá dando uma força aqui. A Adri tá meio afônica. E dessa vez, né? Temos um substituto. Não à altura, né, Ariel? Claro. Ninguém supera a Adriana. É. Não com a voz bandida. E também os seus carinhos não são tão eficazes quanto os dela. Pois é. Ela é um ser feminino, né? Vou fazer o quê? Mas ó, o Ariel tem chegado com tudo na nossa parceria aí, tem nos ajudado bastante. Inclusive, está editando os programas do podcast Cepal, que já está no ar. Exatamente, gente. Escutem porque estão sensacionais. Inclusive a edição, né, cara? O cara... A edição. Tá com a qualidade irmãos.com, digamos assim. O cara chegou com tudo, tá mandando muito bem. E na semana que vem já tem mais um episódio do podcast Cepal, né? Já temos 2 no ar, um com o Josué Campanhã e a primeira mensagem do Encontro Cepal com o Ronaldo Lidório. Como a gente já explicou por aqui, vai ser um programa do Aquário de Ideias, 15 dias depois uma mensagem do Encontro Cepal, 15 dias depois outro programa do Aquário de Ideias, que será a próxima segunda-feira, sempre intercalando com o podcast irmãos.com. Então não esqueçam, irmãos.com/Cepal tem o podcast Cepal. E eu trouxe o Ariel também aqui porque ele participou do último programa do podcast Cepal. Não, do irmãos.com. Você participou editando, mas enfim. Mas ele participou do último programa do podcast irmãos.com, em que contamos as histórias de casamento, cerimônias. Acho que gostou muito. Teve muita gente que comentou que riu muito no trabalho. Cara, foi legal. E assim, tem um amigo meu aqui da igreja, que trabalha aqui junto no ministério, e ele falou, cara, se você tivesse me falado, eu tinha uma história incrível. Ele me contou que ele tocava muito em casamentos, né? Ele é músico, que é o Bruno Teixeira, aqui do Ministério Infantil. E ele contou uma história incrível, cara, que eu quero contar antes da gente ler os comentários aqui. Manda aí. E é como um adendo ao último programa. Esse finalzinho deste programa é adendo ao anterior. Então a gente vai ler algumas histórias aqui que vão ser interessantes também. Se você ainda não ouviu, ouve o 292, é isso? 272. 271. Opa, ei, 271, esse é o 272, cara, não estamos tão na frente assim. E o Bruno contou que uma vez ele foi chamado pra tocar num casamento, ele não conhecia os noivos direito, foi lá pra quebrar um galho de uma amiga dele que tinha pedido, e na hora de entrarem os noivos, entra a cerimonialista passando pelo tapete e chega lá na frente e avisa no microfone, pessoal, seguinte, o noivo casou no civil em outra cidade e esqueceu de trazer a certidão de casamento. E o pastor se recusa a casar sem ele mostrar a certidão de casamento. Ele tinha se casado, mas não mostrava a certidão de casamento. O pastor se recusou a casar no religioso, como se diz.
isso. Ele falou, só que é o seguinte, a gente já conseguiu outro pastor, só que a gente não vai poder fazer o casamento nessa igreja que é do pastor que se recusa a fazer o casamento. Então a gente já vai direto pra churrascaria, onde vai ser a recepção dos noivos. Então vai todo mundo pra lá. Inclusive eu queria pedir aos convidados que ajudassem a carregar os enfeites, a decoração, que a gente vai lá pro restaurante. Nossa. E foi todo no restaurante. Leva a banda, leva decoração, leva os padrinhos todos arrumados. Só que a churrascaria não estava reservada para o casamento. Tinha outras coisas acontecendo por lá. E o que aconteceu? A banda foi tocar no palco, no espaço da banda. Então eles tocavam pra entrada dos padrinhos. A galera que tava no restaurante aplaudia, achando que era uma apresentação, cara. Da hora. Olha a situação. Isso foi o Bruno que passou e contou pra gente aqui. E a gente tem outras histórias que compartilharam com a gente. Por exemplo, o Luciano Valério de Belo Horizonte. Lê aí, Ariel. O Luciano Valério escreveu assim pra gente. No casamento de uma amiga, quando o pastor perguntou ao noivo se aceitava ela como sua esposa e tal, ele me soltou em alto e bom som. Hein? Hein? Que isso, jovem? Você casa com sua esposa? Não, peraí, como é que é? Eu vim aqui pra casar? É sério? Nossa, totalmente concentrado na tarefa de casar. Foi muito constrangedor porque pareceu que só naquele momento ele estava se dando conta do que estava acontecendo. E eu chorando de rir num canto da igreja. Luciano, valeu por contribuir a essa história do noivo no casamento errado, parece, né? Ele não sabia que era o casamento dele. Foi muito louca, muito bom, valeu. Obrigado, Luciano. Agora a Luciana de Recife, ela conta uma história, cara, eu não acreditei que era verdade. Manda aí. Mas ela fala que lembra de um casamento de um amigo em que os casais de padrinhos se reuniram e deram um ferro de passar ao casal. Excelente. Não foi um casal de padrinhos, foram todos eles. Lembro da cara de passado dele quando recebeu aquele super ferro em casa. Cara, será que é verdade? Foi um trote dos padrinhos, cara. Olha, eu não gostaria muito de receber um ferro de passar, não. Por mais moderno e tecnológico que seja um ferro de passar, acho que não justifica a união de todos os padrinhos, né? Mas foi um trote, foi bem engraçado. Valeu, que o ferro seja uma nave, assim, sei lá, alguma coisa muito extraordinária. Não, cara, não. Acho que não. Não. Acho que não justifica. E a última história que a gente vai ler aqui, a gente agradece a todos que acrescentaram histórias nos comentários, mas a última história é do Luiz Vulcanes de Ponta Grossa. Lê aí pra gente, Ariel. O Luiz Vulcanes fala assim. Nossa, cara, eu tava errando seu sobrenome, agora errei seu nome, te chamei de Ariel. Ariel. É uma fonte, né? É uma fonte. Fala, galera, esse episódio foi muito importante pra mim, pois fui cinegrafista de casamentos. Olha, um parceiro, cara. Isso. Depois nos especializamos em festas de aniversário infantil. Mas tenho 2 casos trágicos estranhos. Uma vez errei a cidade onde deveria filmar o casamento. Nossa, Como é que isso pode, cara? Era em Rio Azul e eu fui pra Rio Negro. Caramba! Quando cheguei na cidade certa, o casamento já havia acabado. Nossa, filmou a saída dos noivos, né? Foi cara? muito constrangedor. Mas e aí, cara? Depois fala no... Mas os caras casam sem o cinegrafista chegar? Rapaz. E aí, já aconteceu de esperarem vocês chegarem? Cara, não, assim, já esperaram eu chegar. O noivo ficou muito bravo comigo e falou, cara, onde você tava? Mas eu demorei eu atrasei pra chegar na festa, não no casamento. Você não errou a cidade. Não errei a cidade, né? não, era aqui mesmo. Mas eu não imagino como pode proceder uma coisa assim. E as cores são bem parecidas, né, cara? Foram azul escuro, Rio azul, Rio negro, né? Às vezes um daltônico pode ter uma dificuldade aí mesmo. Tá. Outra vez foi um casamento que a festa foi numa fazenda. Casamento de polaco, como costumávamos dizer. Não sei se isso é preconceituoso, mas será? Enfim. Que nasceu na Polônia? Polaco? Pode ser. Pode ser. No final, fui me despedir do noivo para passar os dados para eles pegarem a fita VHS. E quando fui me despedir da noiva, ela me puxou pelo colarinho. Caraca, e me deu um beijo. Eita, beijo nós. mesmo? Mas como assim, cara? Tipo, Escreve beijo nos comentários. do Mateus, assim? Beijo do... Como é que foi esse beijo aí, cara? Explica direito essa história. Nossa, cara. Foi muito constrangedor. Tipo, eles estavam sem dinheiro pra pagar, deram um beijo achando que pagava o trabalho. Caraca. O noivo falou, não, beleza, se isso for tá pagar. pago. O beijo do Matheus paga mais, eu acho. Foi muito constrangedor. Nota, não era casado e nem convertido na época. Pô, ele resolveu, né? Ajudou muito. Eu acho que ele tá se explicando porque eu acho que ele correspondeu mesmo, né, cara? É verdade. Tudo bem, a gente entende, vai. Teve outro, já não era mais da área. Em 85, estava tocando com a minha banda punk, Os Maus Elementos, no segundo andar de um restaurante e no andar de baixo havia um jantar de casamento. A uma certa altura, o pessoal do casamento invadiu nossa apresentação e foi algo insano, que da hora. Punks pogando em cima
Sabe o que é pogando? Não faço ideia, cara. Pogando é quando eles começam a se bater, cara, sabe? Show punk tem aqueles negócios, bate cabeça, e se bate, os caras batem os corpos assim, tá? Que da hora. Então, eles estavam pogando em cima do véu da noiva, velhinhas dançando e uma banda punk tocando, cara. Rock and roll! Rock and roll não, né? Punk! Nada como um casamento punk, cara. Da hora, cara. E a gente vai continuar lendo os comentários da galera. Se você acrescentar alguma coisa a este programa de hoje, a gente falando sobre ministérios sustentáveis. Inclusive, vai ter muita gente que vai ter ouvido esse programa achando que ministério sustentável é aquele que se paga. Não foi esse o tema, tá bom? Você reclamar, eu achava que era isso, tá? Já estamos explicando. Estamos falando de ministérios que se sustentam até sem o líder, né? Como a gente pretende fazer com o Irmãos.com aqui. Beleza? E se você tem coisas para acrescentar do seu ministério, de ministérios de pessoas que você conhece, acrescenta nos comentários que a gente lê nos próximos recadinhos. E agora os próximos com a presença da esposinha, que não pode faltar. Vamos ver se ela se recupera. Que fala, né? Como é que ela fala? Que é isso? Muito obrigado.